Olá, comunidade selvagem! Esse é mais um vídeo do canal Livros e Bichos sobre o tema de reflexão. Basicamente, vamos falar, da condição de que um hobby leva a cultivar um outro hobby. Alguns meses atrás, eu expliquei aqui para o público do canal de que a minha experiência em estudar zoologia abriu minha mente para treinar várias habilidades em outras áreas diferentes. Através da zoologia, eu conheci o mundo, adquiri habilidades para falar em público, escrever bem e também desenvolvi um pouquinho da minha veia artística, né? Toda criança, adolescente que cresceu na década de 80 e 90 teve, né, a oportunidade de treinar um pouquinho aí as suas habilidades artísticas. E eu queria, né, depois daquele primeiro vídeo, reforçar esse recado, né, para quem está ingressando agora no canal, de que escolha um hobby, se dedique a um tema, algum estudo de seu interesse, você vai ver que esse estímulo vai te fazer a ter diversas experiências diferentes na sua vida. E desenhar, por incrível que pareça, é uma habilidade que nos traz muitos benefícios. É muito gratificante nós criarmos alguma coisa, né, por instrumentos muito simples, tais como lápis de cor, canetas, né, lápis de diversos tons de cinza. Então, fazer algo com instrumentos tão simples é gratificante e é um estímulo, né, para que você também estimule as pessoas que estão ao seu redor a se dedicar a alguma coisa que elas tenham afinidade, trazendo para elas uma melhoria da qualidade de vida. Uma coisa que nós estamos, né, como brasileiros, estamos precisando cultivar mais no nosso dia a dia. Bem, continuando aqui o nosso tema, né, o nosso vídeo de reflexão, eu queria dividir com vocês, né, mais 6 desenhos que eu elaborei, né, ao longo desses meses, né, depois que eu fiz aquele primeiro vídeo, mostrar para vocês aí, né, que eu continuo, né, cultivando o meu hábito, né, de desenhar animais, né. O meu tema, o meu hobby nas horas vagas é estudar zoologia, e eu aproveito todas as oportunidades, né, para obter os benefícios desse lazer, né? Não apenas através de livros, né, vendo documentários, tentando desenhar os animais. Tudo isso nos aproxima de várias coisas, até mesmo muito gratificantes na nossa vida, né? Como eu falei no primeiro vídeo, eu já conheci técnicas diferentes de pintura, eu mesmo amadureci como artista, fazendo várias experimentações diferentes e continuo passando horas incríveis, né, muito gratificantes com a minha filha, onde a gente desenha junto. Então, gente, se você não tem um hobby, escolha um hobby para você, expanda os seus horizontes, ok? Bem, sem mais delongas, vou apresentar para vocês aqui 6 desenhos que eu fiz aí ao longo dos meses. Não reparem se a focalização da câmera ficar um pouquinho ruim, mas eu vou tentar apresentar para vocês da melhor forma que eu conseguir, ok? E vocês vão ver que eu busquei elementos de várias coisas, né, para incrementar aqui o meu trabalho lúdico, ok? Bem, a primeira espécie que eu retratei é um carnívoro, é o Lycaon magnus. É uma espécie aparentada aos cães caçadores do cabo, né? O Lycaon pictus, que hoje se encontra no continente africano. Eu me baseei aqui em fazer um exemplar um pouquinho diferente, né, no padrão de pelagem do que a gente tem com uma espécie atual. E para ser bem sincero, eu me baseei um pouquinho em um desenho chamado Primal, do Gendy Tartakovsky. Lá existe um capítulo, né, que o personagem principal está lutando contra uma matilha de cães caçadores, né? E eles tinham uma coloração de pelagem bem diversa da espécie que a gente tem atualmente. E essa foi uma fonte de inspiração para mim realizar esse desenho. Outra coisa muito legal é que eu fiz aqui um treinamento, né, de um degradê. E eu acredito que o resultado tenha ficado bom, né, simulando aqui um pôr do sol.
Outro ponto aqui que a minha menina gostou muito foi esse detalhamento aqui, né, dessas acácias aqui, ó, no fundo da paisagem. Elementos, por incrível que pareça, né, os elementos em volta dos animais são os que dão mais trabalho, né? Porque o animal em si, você estuda a questão da anatomia, da morfologia dele, você mais ou menos consegue imprimir um certo realismo. Já os elementos externos, né, da paisagem, eles são um pouco mais críticos, porque não são coisas que na primeira vista a gente, né, se atenta a muitos detalhes. Então é uma forma de você também aprofundar nessa questão toda aí de estudar o ambiente, né, onde o animal vai estar caracterizado. O segundo desenho foi um dos melhores que eu já produzi, é de uma Ara martinicus. Essa espécie aqui que é muito semelhante, né, à nossa arara canindé, né, a Ara araraúna. Essa espécie aqui, ela foi divulgada para a ciência através de relatos dos primeiros viajantes europeus que chegaram nas ilhas do Caribe. Existiam, né, nos navios que aportavam aqui no continente sul-americano, muitos naturalistas, né? Naturalistas assim sendo bem assim livre nesse termo, né? Existiam aquelas pessoas que tinham maior afinidade com o conhecimento da natureza e que eram artistas também. Muitas pessoas iam a bordo para fazer relatos das viagens, né? Relacionando, né? Descrevendo como que eram as novas terras que estavam sendo descobertas. Existiram vários relatos, né, de viajantes dessa época, indicando a presença de diversos psitacídeos nas ilhas do Caribe, dando detalhes de sua coloração, fazendo até alguns esboços. Infelizmente, algumas dessas pretensas espécies entraram em extinção, né? E não se tem nada mais do que alguns esboços e relatos. Por isso que algumas dessas espécies são colocadas, né, como duvidosas. Uma delas é essa daqui, a Ara martinicus. Bem, eu me baseei, né, em um documento, em uma figura histórica e nos relatos para fazer essa figura aqui. E o mais interessante dela que eu, né, fiz de experimentação foi misturar a técnica, né, de usar caneta esferográfica junto com os lápis de cor. Essa é uma técnica um pouquinho difícil, porque se vocês perceberem aqui, um pouco do sombreamento eu fiz com caneta. E todo o detalhamento, né, das penas, simulando as bárbulas né, das penas da asa, também foram feitas com caneta esferográfica. Para mim obter esse efeito do sombreamento, eu tenho que fazer todo o detalhamento de caneta antes dos lápis, porque se você passar caneta depois das camadas de lápis, a caneta não vai segurar, então tem que ser feito antes. E toda a parte aqui de achura das bárbulas também tem que ser feito antes, e você tem que ter a mão muito firme para dar um efeito de realismo. Então eu tive que pegar um papel e ir treinando aos pouquinhos as achuras até ficar com a mão bem firme para me conseguir fazer os traços o mais homogêneos possível. E todo o detalhamento aqui mais fino também da folhagem, eu também fiz com caneta esferográfica. Um desenho que deu bastante trabalho, esse aqui realmente demorou bastante para mim finalizar. Um outro desenho muito legal é de um primata, o pombo Weidenreich. É uma espécie também com muito pouca informação, né? Eu vi alguns esqueletos fósseis de onde eu depreendi que essa espécie tinha uma aparência física muito similar né, às espécies atuais. O que eu fiz aqui basicamente é seguir a fisiologia, né, da espécie atual com uma coloração diferente. Achei muito legal aqui que eu consegui dar uma nuance aqui dos pelos compridos apenas usando grafite. E toda a parte aqui do tronco, né? Eu observei muitos troncos na natureza. Toda vez que eu tenho a oportunidade, né, de ir para algum lugar onde tem árvores, eu costumo ficar observando a casca das árvores, a coloração, para me melhorar a técnica de reprodução aqui nos desenhos. O quarto desenho é de um marsupial. É o Protenodon chinchilaensis. Todo desenho
é uma experiência nova. Para mim conseguir fazer, né, essa aparência que os cangurus têm de uma pele um pouco curta e aveludada, eu usei a técnica de ficar pontuando com o lápis. Eu fiz a primeira camada de fundo e depois com o lápis, com a ponta bem fininha, eu fui, né, cravando pequenos pontinhos no desenho até conseguir terminar a aparência do animal, né? E toda a parte aqui também da grama, eu fui fazendo, né, pequenos testes numa folha separada até obter o resultado final desejado. E também como experimentação eu resolvi fazer aqui, né, um céu simulando também um pôr do sol aqui com umas nuvens mais avermelhadas. Em desenho é muito comum a gente fazer experimentações. Lápis de cor é um instrumento muito versátil, né? Você consegue dar tonalidades diferentes de acordo com a pressão que você exerce no lápis, né? A inclinação do lápis, fora toda a liberdade que você tem, né? Quando você desenha em camadas, de misturar cores diferentes e obter efeitos também diferentes. E o penúltimo desenho é do Ovibos yukonensis. Essa também é uma espécie que nem todos os cientistas estão de acordo, né, com a sua classificação. Muitos cientistas acreditam, né, que fósseis encontrados em algumas regiões, né, na parte norte do planeta nada mais são do que variantes da espécie atual. Eu observei, né, alguns exemplares fósseis, observei alguns textos também, e resolvi deixar asas à imaginação, né? Tentar imaginar uma espécie diferente que se diferencia muito do boi almiscarado atual pelas nuances de coloração. Aqui eu achei que foi muito legal a experimentação que eu fiz, né, para desenhar esse conjunto de montanhas aqui no fundo. Eu observei várias, né, pinturas e desenhos de montanhas até chegar num ponto que eu achei que o resultado ficou bom, né, dando destaque para as montanhas aqui no primeiro plano e as de segundo plano um pouco mais apagadas, né, simulando aquele ambiente mais gelado ali da tundra, né, que a gente encontra na região norte do mundo. E por último, gente, é um cetáceo, o Physeteranthicus, também uma espécie muito pouco, né, falada em literatura zoológica. E como aparência geral aqui do desenho, eu fiz um cetáceo, né, um cachalote malhado, fazendo um pouco, né, da homenagem ao personagem Moby Dick do Herman Melville, né, que era um cachalote albino. Eu não cheguei nesse extremo, mas eu fiz uma pequena homenagem, traçando um cachalote que fica um meio termo entre a espécie atual, né, que tem uma coloração bem escura, e o personagem albino, né, da literatura, do livro do Moby Dick. Eu acho que o resultado ficou muito legal e destaque aqui, né, para o degradê aqui do mar. Não é muito fácil fazer esse efeito, geralmente são várias camadas de lápis, a gente começa, né, com um tom verde água no fundo, depois a gente usa, né, tons azuis e nós vamos usando tons também diferentes aqui na borda, né, para dar uma sensação, né, de profundidade. E aqui eu fui escurecendo aqui como se fosse assim, quanto maior a profundidade do mar, mais a iluminação ia decaindo. Bem, esses aqui são 6 exemplos das artes que eu tenho feito aqui durante as minhas horas vagas. Eu espero incentivar vocês também a desenvolver o hábito, né, de um hobby, a pesquisar, a explorar novos horizontes, né, seja desenhando, pesquisando, etc. Desenhar é uma boa pedida, gente. Acalma, né, livra um pouco do estresse do dia a dia, faz você, né, experimentar. E é muito gratificante, gente, conseguir fazer alguma coisa, mesmo que seja de forma muito amadora, mas é gratificante você fazer algo com um instrumento muito simples, com muito pouco. Bem, eu espero que vocês gostem desse vídeo, não deixe de dar o seu like e compartilhar, ok? Vejo vocês em uma outra oportunidade. Até lá!